Parte 3 da aula sobre dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Aula super importante na disciplina História e Formação do Direito. Então, acompanhe comigo. Nos primeiros blocos, discutimos sobre uma questão terminológica, discutimos sobre a ideia de sujeito de direito, discutimos também se seria melhor dimensão ao invés de geração. Você já superou tudo isso e começou a analisar comigo. O que significa exatamente os direitos de primeira geração e dimensão? Depois tratamos do que significa os direitos de segunda geração. E é ótimo que você lembre que aqui são direitos negativos que, em tese, não têm custos para serem implementados. E depois nós queremos algo do Estado, que são chamados direitos prestacionais. Faça alguma coisa, me dê isso, por favor. Então, lembrando que os direitos de segunda geração são direitos que devem ser implementados na medida do possível, pois demandam custo. Tem que ser pago. Boa parte do orçamento é destinada para isso. Então, me lembre, liberdade e o outro tem a ver com igualdade. Disse para vocês que é só lembrar do lema da Revolução Francesa para fazer as verdadeiras associações. Por isso você associa primeira geração com liberdade, segunda geração com igualdade. De novo, liberdade, igualdade e agora a terceira geração com a ideia de fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Uma sociedade fraterna, uma comunidade fraterna é aquela que ajuda quem? A todos, a quem precisar de auxílio. E existem situações que não dá para ser tratado sobre o aspecto individual. Por exemplo, eu quero ter direito à propriedade, primeira geração. Eu não tenho moradia, eu quero que o Estado me dê uma moradia. Estamos falando de um direito prestacional, direito de segunda geração. Mas note que foi tudo para mim. Eu queria ter propriedade. Eu que não tinha, queria receber uma propriedade. Então, eu queria ter direito a ter propriedade, primeira geração. Como eu não tenho, eu quero uma igualdade com quem tem, eu quero receber do Estado uma propriedade, um direito prestacional. Então, olha só, o indivíduo quer ter um direito individual. O indivíduo que não teve acesso a determinado direito gostaria de receber. Estamos sempre falando de uma questão individual, do aspecto do indivíduo. Já os direitos de terceira geração não dependem do indivíduo, dependem da coletividade, como, por exemplo, a ideia do meio ambiente. Olha, não dá para proteger o meio ambiente só para mim. O meio ambiente tem que ser protegido concomitantemente, ou tem que ser protegido para quem? Para todos. Então, são direitos que envolvem todos da mesma forma. Quem é rico, quem é pobre, quem tem boa condição social, quem não tem boa condição social, quem faz o curso de direito, quem faz o curso de enfermagem e assim por diante. É uma ideia de fraternidade entre os povos, é uma ideia de fraternidade entre as pessoas, é entender que todos compartilham o mesmo planeta. E tem situações que não dá para você fazer algo para você e não fazer para a coletividade. E o não fazer para você respinga na coletividade. São direitos que necessitam de todos, que necessitam de uma sociedade fraterna. Então lembre da Revolução Francesa. Direitos ligados à liberdade, direitos ligados à igualdade e agora direitos ligados a uma ideia de fraternidade. Por isso eu coloquei para vocês estes exemplos. Uma fraternidade permite o direito ao desenvolvimento de todos os povos. Por isso que é interessante isso. Não é porque uma nação conseguiu chegar em determinado ponto de desenvolvimento que ela tem o direito de obrigar os outros a viver uma subutilização destes ganhos. E por que eu estou falando isso com tanto pesar? Imagine o seguinte, acabou de ser desenvolvido, hipoteticamente, uma vacina super eficaz contra o coronavírus. Só que isso foi desenvolvido pela Alemanha. Não é justo que a Alemanha, por ter a patente desse remédio, só ela utilize disso.
Então seria legal, em nome de um direito à fraternidade, a gente quebrar a patente da Alemanha e também salvar vidas no Brasil, como foi feito no caso do coquetel para quem tem HIV. O Brasil antes pagava caro por esse coquetel, até quebrar a patente, falando, nossa, nós também temos que ter direito a esse desenvolvimento na área de saúde. Quebramos a patente e conseguimos hoje fornecer esses medicamentos a um baixo custo. Mas acompanhe comigo. Direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente sadio e o direito à paz. Você não pode fornecer a paz sem depender do outro. Então note como o direito à fraternidade transborda o indivíduo. Não dá para falar em direito à fraternidade pensando com a mentalidade individual. Aqui, e aí você vai parar e analisar com muita tranquilidade. Estou falando de direito coletivo, de direito individual homogêneo e direito difuso. Vai ficar de dever de casa para você parar a aula, abrir o Código de Defesa do Consumidor e entender o que é um direito difuso, o que é um direito coletivo e o que é um direito individual homogêneo. Resumindo, já te dou uma dica. São direitos que envolvem uma coletividade. São direitos ligados à terceira geração. E talvez este seja o futuro da ciência jurídica. Acompanhe comigo. Se eu falo disso tudo, estou falando de direitos de quem? De toda a humanidade. Se eu protejo o meio ambiente no Brasil, eu estou protegendo o ecossistema planetário. Por isso causa tanta polêmica quando tem queimadas na Amazônia. Por isso que pega fogo na Amazônia, lá na França um grita, nos Estados Unidos o outro se revolta, na Ásia o pessoal fica preocupado, porque esses direitos são direitos de quem? De toda a humanidade. Pessoal, tá fácil. Vou sair da frente, você dá mais uma olhada nessa tabela. Quem estiver anotando, paralisa a aula agora, aperta o pause e anote cada um desses quadradinhos, cada um desses exemplos, para a gente finalizar. Pois, se os direitos de primeira geração se atrelam a uma ideia de um Estado liberal, qual é o tipo de Estado que trabalha com direitos de segunda e de terceira geração? Fica fácil lembrar. Estamos falando de um Estado social, ou mesmo de um Estado social democrático. Não é à toa que o primeiro artigo da Constituição Federal de 1988 fala em Estado democrático de direito. Note que a nossa Constituição não trabalha com direitos apenas de primeira geração, não trabalha com direitos apenas de segunda geração e não trabalha com direitos apenas de terceira geração. Nossa Constituição tenta utilizar todas as dimensões ou direitos fundamentais ao mesmo tempo. Isso reforça aquela distinção entre a expressão geração e dimensão de direitos fundamentais. Então, a Constituição de 88 começa falando em Estado democrático de direito. Se você conseguiu entender as diferenças entre essas gerações ou estas dimensões, eu vou começar a encerrar essa discussão e passar para as questões fazendo a seguinte ressalva. Ninguém quer só os direitos de primeira geração. Nós queremos esse, e também queremos esse, e também queremos esse. Como? Ao mesmo tempo. Por isso, essa expressão gerações, né? Seria mais interessante se fosse substituída por dimensões. Tá fácil, hein? Todas as questões objetivas você consegue matar utilizando esse slide. E se você conseguir, como técnica de estudo, transformar esse slide em texto, nossa, você ganha em memorização, você ganha em argumentação. É por isso que eu vou pedir como tarefa para vocês que façam um parágrafo ou um texto de no máximo 10 linhas, diferenciando a primeira, a segunda e a terceira geração dos direitos fundamentais, de forma
discursiva. Rafael, tem que ser à mão? Não, pode ser digitado. Fico esperando da mesma forma que eu esperei aqueles comentários que vocês mandaram sobre o vídeo, a evolução histórica dos direitos humanos. É uma boa forma de memorização, é uma boa técnica de estudo. Lembre sempre, a mão que escreve uma vez não esquece jamais. Fora essa técnica de estudo, um dos mecanismos mais eficientes para a memorização é a resolução de exercício. Por isso eu convido a vocês para fechar o estudo sobre essa matéria resolvendo 2 questões objetivas. Acompanhe comigo. Primeira questão que vamos tratar hoje. Já coloco aqui o enunciado e também coloco as assertivas. Então, paralisa a aula, dá uma olhada nessa questão. Não vale jogar na internet e procurar a resposta. Eu quero que você analise togetherzinho. Eu quero que você analise comigo esta primeira questão. Vamos lá. Toda questão objetiva, existe uma técnica que parece simples, mas as pessoas não lembram. Primeira coisa é ler com atenção o enunciado. Ler o enunciado com calma aumenta a chance de você acertar a questão, mesmo sem ter aprofundado no estudo. Então vamos lá, leia comigo. A teoria das gerações ou dimensões. Note que o próprio exercício já mostra que existe um problema na terminologia. Voltando. A teoria das gerações ou dimensões dos direitos humanos expõe perspectivas desses direitos em que se inclui em cada geração ou dimensão determinados direitos e princípios. Conforme essa divisão clássica da doutrina, é correto afirmar. Logo, todas as alternativas vão trazer alguma coisa equivocada a não ser a resposta certa do seu exercício. Confira comigo. Letra A. Os direitos de segunda geração. Falou direito de segunda geração, imediatamente a sua cabeça tem que lembrar desta coluna. Direitos que se relacionam a uma ideia de igualdade, que trabalham com direitos à prestação, direitos sociais, econômicos, culturais, direitos de uma coletividade. Então volta. Aos direitos de segunda geração ou dimensão se referem aos direitos civis e políticos. Parece que direitos civis e políticos estão presentes em outra geração ou dimensão. Logo, a letra A não é a resposta correta deste exercício, desta questão de concurso público. Então, letra A está fora. Letra B. Os direitos de quinta geração. Rafael, eu não estudei quinta geração. Como eu te disse, as provas não exploram com constância isso, pois não existe um consenso. Então você vai pelo que você já estudou e vai tentar responder essa questão mesmo sem ter visto direitos de quinta dimensão. Vamos lá. Os direitos de quinta geração ou dimensão consistem na possibilidade de participação na formação da vontade do Estado, retratando os direitos à democracia e à informação. Uai, direitos de participação na atividade política? Isso é direito de primeira dimensão. Dá uma olhada aqui comigo. Direitos de primeira geração ou primeira dimensão trabalham com direitos políticos. Logo, o enunciado, a questão fala em direitos de quinta geração e você não os estudou, mas você sabe efetivamente que com certeza o que está falando aqui são direitos de primeira. Então, logo, a letra B jamais poderia ser a resposta correta deste exercício. Continue comigo, com todo empenho. Os direitos de quarta geração ou dimensão se caracterizam por condensar os direitos de liberdades civis, políticas, econômicas, sociais e culturais? Não, está falando dos direitos aqui de primeira, segunda e terceira. Note que um não substitui o outro. Uma dimensão vem para acrescentar novos direitos e não para substituir. Então ele não significa quarta dimensão a somatória apenas dos de primeira, segunda e terceira. Tem que colocar mais direitos fundamentais ali envolvidos. Logo, a letra C também não pode responder essa questão. Daqui a pouco temos a letra D e a letra E. Você fala letra E ou letra E? Eu falo letra E, mas tem muita gente que fala letra E. Mas deixa isso para lá, vamos comigo. Os direitos de terceira geração ou dimensão consubstanciam como titulares a coletividade.
consagrando o princípio da solidariedade, incluindo direitos como o da paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente equilibrado. Mas parece que direitos de toda a humanidade. Na hora que ele está falando aqui, direitos de geração de missão culturais, a coletividade, consagrando o princípio da solidariedade. Pessoal, essa assertiva está correta. Rafael, mas meu coração parou. Parece que eu vi a expressão direitos de uma coletividade. Mas agora eu estou falando direito de toda a coletividade. Não é de uma, de toda a coletividade, no sentido de um direito da humanidade. Por isso que você fala em direito à paz, direito ao meio ambiente sadio e assim por diante. Então note como você tem que ajustar os termos que você conhece para conseguir, numa prova difícil como essa, que é de defensor público do Estado de Minas Gerais, buscar a alternativa correta. E confira comigo a última. Os direitos de primeira geração ou dimensão são aqueles relativos aos direitos econômicos, sociais e culturais. Note que não são direitos de primeira, são direitos de segunda. As pessoas pegam uma frase inteira certa e trocam algum detalhe. Por isso, direito tem tudo a ver com aquele cantor famoso, Roberto Carlos, onde os detalhes são fundamentais. Tudo bem? Para terminar a aula, quero que você estude comigo mais uma questão que caiu na prova da OAB, se não me engano. E vamos lá. É costume que no âmbito da teoria geral dos direitos humanos, eles sejam classificados em gerações ou dimensões, repetido o enunciado do outro exercício, que expressam a maneira como foram afirmados ao longo do tempo. Essa ideia que foram afirmados é que foram concretizados, que foram conquistados ao longo do tempo. Então note as alternativas. A primeira e a segunda gerações ou dimensões desses direitos são, respectivamente, pessoal, questão clássica do direito. Os exercícios se repetem. Então, quem estuda para concurso público tem que dominar a teoria, tem que dominar a legislação e treinar. Porque muda um pouquinho, muda uma coisa ali, outra coisa aqui, mas normalmente as coisas estão ali, repetitivas. A prova da OAB é repetitiva. Quem passa no concurso da magistratura que fez tanto exercício sabe responder aquilo de trás para frente, que antes mesmo de ter as alternativas, ele já sabe a resposta. Então vamos lá. A primeira e a segunda gerações ou dimensões desses direitos são, respectivamente. Vamos pensar. Se eu voltar no seu slide, eu vou pegar aqui, direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais. Peguei. Vou lá e vou para a alternativa. Direitos civis e políticos, direitos econômicos e sociais. Parece que tudo que a gente viu está aqui. Então você nem precisa ficar perdendo muito tempo. Resposta para esse exercício é a letra C. Então vamos só analisar as outras alternativas para a gente entender como está tudo equivocado. Letra A, direito nacional e internacional. Em algum momento você viu a distinção entre os direitos de primeira e segunda geração ter a ver com um plano nacional, com um plano internacional? De jeito nenhum. Letra B, direitos naturais e direitos positivos? Não, tanto os direitos de primeira, segunda, terceira, quarta, no Estado moderno, necessitam de ser positivados, mesmo que tenham origem no direito natural. Letra D, direitos transgeracionais e direitos individuais. Não, direitos transgeracionais tem a ver com outras dimensões, não com a primeira. A primeira dimensão do direito tem tudo a ver com os direitos dos indivíduos, são os direitos individuais em essência. E por fim, letra E, direitos da infância e adolescência e no final, direitos dos idosos. Não tem a menor ligação. Então, se você teve contato com essa matéria, uma questão como essa você acerta com os pés nas costas, com tranquilidade, com facilidade. Pessoal, espero que esses 3 blocos sejam suficientes para que vocês realmente internalizem essa disciplina. Fora isso, teremos uma conferência onde vamos bater papo, discutir mais casos sobre isso, a aplicação efetiva desses direitos fundamentais. Mas esta classificação é de primeira linha. Eu, se fosse você,
colocaria vários símbolos do São Paulo, só para te lembrar que essa matéria é fundamental, não só para a nossa disciplina, mas para todo o seu curso. Espero vocês na semana que vem com mais um conteúdo da nossa disciplina. Ó, beijo a todos e até mais!